Então, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel. Eu sou o Kainan. Nós somos do Monge Urbano. Você que ouvia a gente agora está retomando a nossa segunda temporada, só que a gente está indo para o YouTube. A gente está se transformando no projeto Mu. Todos os episódios do Monge Urbano estão no canal, então se você acompanhava ou quer ouvir os episódios antigos, você pode ouvir por lá. Mas agora a gente vai para uma edição visual, né? O Renato Arantes vai fazer umas edições massa nos vídeos, o Tomás Bonato também, e a gente vai seguir com os nossos diálogos místico-filosóficos aqui, nesse parque bonito aqui de Curitiba. Espero que vocês gostem da nova fase. É isso, acho que fazer o convite de quem não nos conhece, quem não conhece o nosso trabalho anterior, também ouvir os programas que a gente já fez no passado. Tem algumas entrevistas muito interessantes com Ana Tomás, o Paulo Urban, entre outras pessoas que a gente entrevistou, para conhecer a nossa linha de conteúdo, né? O nosso projeto já vem desde acho que 2015, né? Uhum. A gente está se reunindo e produzindo conteúdo, e foi uma fase de amadurecimento até a gente chegar aqui e poder fazer um conteúdo audiovisual, né? E por YouTube, até pelo alcance da plataforma, de atingir pessoas. Então provavelmente você nunca nos viu antes, então espero que você goste aí da nossa conversa aqui. A gente está testando planos, testando cenários. A gente tentou a maneira mais intimista possível, para que você se sinta à vontade também. Então, se tiver sugestões, dicas, críticas, e até no que se refere ao conteúdo também, sugestões, perguntas, né? Uhum. Sempre tá aberto a isso, né? Então, vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Hoje a gente estava conversando, com o que a gente vai falar nesse primeiro programa, e o Daniel veio com uma sugestão muito interessante, que é um livro chamado Consciência Cósmica. Esse livro aqui. Com essa capa não muito bonita. 1901 o livro, né? Um livro novo, né? Um livro que teoricamente é novo, mas é velho, né? Ao mesmo tempo. Pois estava muito à frente do seu tempo. Muito à frente do seu tempo. Até conversando hoje, eu falei, cara, como é que um cara desse falou sobre tudo isso em 1901? E não sei se você quer dar uma introdução, assim, o que o Book falou nesse livro, assim, por que esse livro é tão importante, assim. Então, o Richard Mills Buck, ele foi um psiquiatra canadense, né, no final do século XIX, que teve aos 35 anos uma momentânea experiência de iluminação espiritual, né, onde ele compreendeu que na verdade ele era uma consciência transcendental, imortal, e que o universo na verdade existia dentro dele mesmo, né? Ele se viu dentro de uma chama violeta ou rosa, eu acho que é a experiência que ele teve. E aí nesse momentâneo vislumbre, assim, ele compreendeu mistérios espirituais e transcendentais, e a partir disso ele começou a se interessar por temas que antes eram obscuros para ele. E aí no final da vida ele se dedicou à pesquisa que ia culminar nesse livro, né, Consciência Cósmica, onde ele compila, né, a partir de uma seleção pessoal, todos os casos clássicos, alguns bem conhecidos como Jesus e Buda, outros não tantos, de pessoas comuns no meio dele, de pessoas que atingiram o que ele chama de um novo sentido, ou uma nova faculdade, que ele chama de consciência cósmica, que ele colocava como o próximo estágio no desenvolvimento da consciência da espécie. Ou seja, que a história da evolução da consciência, ela atravessa 3 estágios fundamentais da espécie humana. Primeiro, que ele chama de consciência simples, que é a consciência que a gente compartilha com todos os animais e seres, por exemplo. O segundo, autoconsciência, que é algo raro na natureza, só os seres humanos, os golfinhos e alguns dos grandes primatas têm, que é a capacidade de se perceber como sendo um ser autoexistente, né? Se coloca um espelho na frente de um cachorro, ele não entende isso, assim, mas se coloca na frente de um chimpanzé, e o chimpanzé, no começo ele hesita, ele olha atrás do espelho
para ver se tem um outro chimpanzé atrás do espelho, mas tem um determinado momento que ele começa a se coçar, e ele começa a perceber que é ele, um bonobo também, né? O orangotango também, eles têm essa característica. Os golfinhos, por exemplo, tem alguns vídeos de golfinhos no YouTube que você coloca um espelho dentro da água do golfinho, onde ele está nadando, e ele começa a brincar na frente do espelho, não como se ele estivesse interagindo com outro golfinho, mas ele começa a gesticular, ele começa a se expressar, como ele reconhece que ele está se vendo ali, ele brinca com a boca dele, como a gente brinca com a nossa, né? Então a autoconsciência é o segundo grande estágio, é meio que o segundo ato na história da evolução da consciência, né, do planeta. E aí o terceiro na história evolutiva é o que ele delineia como sendo a consciência cósmica, que é o momento que a consciência percebe que ela, na verdade, que ela é imortal, que ela contém o universo, que ela é o universo inteiro se auto-percebendo. Que, na verdade, quando a gente percebe, fala e pensa, a gente normalmente atribui a nossa percepção, as nossas sensações a um centro individual. Então, eu sou o Daniel nesse corpo e você é o Kainan nesse corpo, mas são raros os vislumbres nas nossas vidas onde a gente tem a percepção de que, na verdade, talvez o todo esteja se vendo através de nós, que, na verdade, o universo se torna autoconsciente através de nós mesmos. Isso é o que ele colocava como sendo a consciência cósmica, que vem com todas as consequências espirituais que aparecem na literatura mística e religiosa. Então ele colocava isso como um surgimento na história da espécie, que começa com poucos indivíduos, né, uns 3.000, 4.000 anos atrás. Você já tem relatos disso históricos acontecendo em vários lugares do mundo, e ele faz uma compilação desses casos, né, com citações, fazendo um estudo da literatura, e coloca isso como um estágio que nós estamos atravessando agora, assim, ou seja, que as pessoas, que o momento de surgimento dessa faculdade na história da espécie é a nossa era, é a era atual, assim. E aí ele coloca, né, que a aquisição dessa faculdade traz várias implicações em termos de desenvolvimento psíquico, instabilidade psíquica, como deve ter sido para os nossos ancestrais quando eles começaram a pensar, por exemplo. E é muito, eu acho assim que de todas as perspectivas, né, que tentam compreender o que significa a iluminação espiritual, a transcendência de fato, fora de um contexto religioso, com os dogmas ou as ideias convencionais de todas as religiões, é o que mais se aproxima, digamos, da nossa compreensão evolutiva atual, né? Porque é essa história que a gente utiliza para se entender. É como, na verdade, a história das mutações de consciência e da próxima mutação que está em curso. É isso que ele tenta fazer. E essa nova era, desde 1901, quando ele escreveu isso, até hoje ainda está nessa fase, assim, não tem uma... a gente tá passando por tudo isso, né? Por essa nova... Não sei, você falou antes, a gente estava conversando sobre quebrar o ovo, né? Como se a gente estivesse emergindo para essa nova consciência, isso, né? E isso tem implicações não necessariamente boas, vamos dizer assim, né? Que são consequências difíceis de lidar. Com uma dor de parto. E a sociedade, em geral, não está consciente disso, né? Não. Por mais que sofra, por mais que possa estar sentindo isso em algum nível inconsciente, ou não sabe o que está acontecendo, mas acaba sentindo isso e a gente às vezes não entende por quê, né, que está acontecendo, mas eu acho que essa é uma explicação muito mais ampla e traz o que está por trás disso tudo, né? Exatamente. É como o relato, né? Você já está na própria Bíblia, Paulo, nas cartas lá, de que a criação está experimentando as dores de parto, né? Do surgimento de um novo homem, de um novo espírito, de um novo ser e tal, né? E eu acho que essa metáfora é a melhor de todas, né? O Terence McKenna, ele deu uma descrição muito boa em uma das palestras dele, falando: se você chegasse numa sala de parto e você não soubesse o que aquilo consiste, né? Você escuta gritos e sangue e gemidos e pessoas indo para lá e para cá, você nunca suspeitaria que ali está surgindo uma vida, que aquilo é um ato de criação. Você pensaria que é uma espécie de catástrofe, né? Que é uma destruição, como num ovo, né? Se você não soubesse assim, que tem um pintinho que vai sair do ovo, você pensaria que o ovo está colapsando, né? Que está ruindo. Mas aí se você visse a vida que sai dali, então, de maneira análoga, a
gente vive um mundo faz alguns séculos já, mas acho que a gente está num momento meio culminante de uma crise espiritual que grandes filósofos e mentes identificam faz bastante tempo, né? As instituições já não trazem sentido para a vida de uma parte das pessoas, a estrutura mecânica e tecnológica na qual o mundo se constituiu, ela gera enorme insatisfação, alienação, distância das pessoas uma delas mesmas, distância do próprio universo, da natureza, e a natureza responde, né, com as crises climáticas, destruição de biodiversidade, destruição do solo, né, instabilidade em todos os ecossistemas, ou seja, então existe um processo destrutivo que está em curso. É quase que um caminho oposto ao caminho da consciência cósmica. Parece que a sociedade está não querendo ver isso, se cegando para isso, indo no caminho oposto, mas que na verdade esse colapso pode desencadear, é quase que um paradoxo, né? Justo. Não sei se isso faz sentido. Faz, justo, eu acho que talvez a sociedade ela é como uma pessoa que está começando a ver, mas está tendo vislumbres de uma nova possibilidade de ser, mas ela não consegue reconhecer o que está em curso, então de modo geral ela gera atitudes mais repressivas ainda e uma tentativa de controlar, né, o caos emergente, né? Que talvez o caos que vai se manifestando ele possui uma ordem intrínseca que é uma ordem diferente da nossa, assim, como é o que acontece na vida de uma pessoa que se sente que a tua vida está completamente fora dos eixos, porque você acha que você não está mais no controle, mas é aí que uma outra ordem subjacente começa a se manifestar, né? Então, colocando em uma perspectiva evolutiva, da evolução da consciência num plano mais amplo, eu sinto que se torna possível entender fenômenos e processos que de outra maneira eles ficam obscuros.